Pode se sentar, amém? Confesso, irmãos, que estou tremendo aqui. Glória a Deus. Eu ensaiei um louvor durante a semana. Esse louvor está ardendo no meu coração. E eu vou louvá-lo. E os irmãos que souber, louva a Deus junto comigo, amém? Aleluia. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. Vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de abraço completo
Usa quem vai trazer a tua palavra e fala comigo. E às vezes a gente realmente quer ficar quietinha, né? E o Senhor Deus gerou no meu coração. E é tão interessante, irmãos, que Deus, Ele nos conhece por completo. Ele conhece a mim, Ele conhece você. Ele sabe que nós somos acelerados, nós não esperamos muitas vezes. Ele sabe como somos ansiosos. Ele sabe que às vezes Ele fala conosco e Ele acaba de falar conosco e nós tomamos uma direção totalmente diferente da que Ele disse. Ele sabe de tudo isso. Ele sonda o teu coração. Ele sabe como você entrou aqui nessa noite. Mas o Senhor Deus é um Deus que sabe, cuida, zela, nos lapida, nos mostra, nos ensina, nos faz retornar ao caminho, nos mostra o processo e passa conosco pelo processo. E o Senhor Deus levou o meu coração, aleluia, o livro de 1 Samuel, capítulo 16. A igreja pode ficar sentada mesmo, amém? Louvado seja Deus. Do capítulo 11 em diante, diz assim: e perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Assim Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unge-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu a Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e naquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Irmão, eu estou tremendo da presença do Senhor. Olha aí, papai. Essa passagem ela é bastante conhecida. Ela fala de quando o Senhor Deus ordenou a Samuel que fosse até Belém para ungir ali um rei, ungir Davi. Quando Samuel foi até Belém, já tinha um rei sobre Israel. Saul era rei sobre Israel. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor havia rejeitado Saul. O Senhor o escolheu, o Senhor o fez rei, mas a palavra diz que Saul começou a andar pelo seu próprio coração. E o Senhor o rejeitou. E Samuel, ele tinha pena de Saul. Ele talvez sentia que de repente Saul podia voltar. E aí, no começo do capítulo 16, o Senhor disse para ele: quando você vai ter pena de Saul? Quando eu já o rejeitei. E a palavra do Senhor diz que o Senhor dá uma ordem para Samuel. Samuel diz: mas Senhor, se Saul fica sabendo disso, com certeza vai mandar me matar. E o Senhor dá uma estratégia para ele. Diz que você vai descer até lá para fazer sacrifícios a mim. Pega o teu óleo de azeite e vai. Mas já havia um projeto, né, irmãos? Um projeto do próprio Deus. Mas o que o Senhor Deus gerava no meu coração, assim, é tão interessante, irmãos, porque eu pedi a Deus que falasse comigo quando eu vinha vindo do culto. E Deus falou comigo ali. Porque quando Samuel chega na casa de Jessé e ele olha os seus filhos lindos e belos, Davi não estava presente. E quando ele olha todos os filhos, o Senhor disse: não é esse, não é esse, não é esse. E ele olha para Jessé e diz: você não tem mais filhos? Eu tenho mais um. Então manda chamá-lo. Irmãos, o processo, muitas vezes ele nunca vai ser explicado para nós. A Bíblia diz que Samuel desce a unção sobre Davi. E aí, para nós, no nosso entendimento, é pensado assim, a lógica humana. Aí Davi já assumiu o trono, né? Aí Davi já se tornou rei, né, de Israel. Não, irmão, segundo alguns historiadores, Davi leva 15 anos para assumir o trono. Davi é ungido rei e ele não vai sentar no trono, ele volta para o pasto, apacentar ovelhas. A Bíblia diz, irmãos, que se você for ver todo o histórico de Davi, após esse acontecimento, Saul
O Espírito de Deus é retirado dele e o Senhor permite que o espírito mau o atormente. E quem vai tocar para Saul para que ele seja apaziguado na sua alma? Davi. Aquele que era o sucessor do próprio Saul. Aquele que estava ungindo rei já. Deus já tinha sobre ele uma unção. Mas isso, irmãos, não queria dizer que Davi não ia passar pelo processo de lapidação do próprio Deus. Isso não queria dizer que Davi não ia ser moldado segundo a vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente se encontra dessa forma. Porque se você for olhar, Davi poderia, na nossa lógica, então Samuel, já que Deus me ungiu, eu agora quero ser rei. Eu não vou aceitar voltar para o pasto. Eu não vou aceitar cuidar de ovelha novamente, não, irmãos. Mas a Bíblia mostra que Davi tinha um bom coração, um coração voltado a Deus, um coração quebrantado diante do Senhor. Então ele entende que foi ungido, mas ainda havia um rei. Ele tinha que respeitar o rei que ainda estava sobre Israel. Em nenhum momento o coração dele se encheu de dizer: então agora é a hora de eu ir lá e tomar o meu lugar de Saul. Não, irmãos, Deus estava moldando Davi. O Senhor coloca Davi próximo de Saul. O Senhor permite que Davi ande lado a lado com Saul. O Senhor permite que através da música de Davi, Saul seja tocado e acalmado pelo Senhor, através do louvor que saía da harpa de Davi. O Senhor permite, irmãos, que Davi mate o gigante. O Senhor permite, irmãos, que Davi se torne um grande guerreiro. Tudo isso já com uma unção sobre a vida dele. Vamos dizer que por legalidade ele poderia sim exigir o seu lugar, mas não era esse o projeto de Deus. O projeto de Deus era que ele fosse entendendo como seria. Talvez que ele não caísse no mesmo erro de Saul, deixar o seu coração se encher de ego, de arrogância, andar ali lado a lado e entender: olha, é assim que funciona uma batalha, é assim que funciona uma guerra, é assim que se vence o gigante, é assim que se vence o inimigo. Meu Deus! O processo é sempre doloroso, irmãos. Aleluia! Deus sabe como eu e você somos ansiosos. Nós dizemos ao Senhor: eu confio. Mas quando a porta fecha, a gente se desespera. Nós dizemos ao Senhor: eu acredito. Mas quando as coisas mudam, a gente diz: cadê Deus? Davi estava sendo lapidado pelo Senhor para assumir o lugar que Deus já havia dado a ele, já era dele, irmãos. Quando Saul começa a perseguir Davi, meu Deus, quando Davi começa a ser perseguido por Saul, ele ouve de muitas pessoas o conselho: quando ele foge, você tem a oportunidade, mata Saul. Jamais eu me levantarei contra o ungido do Senhor. Jamais eu colocarei a minha mão contra o ungido do Senhor. Irmãos, muitas vezes nós nos achamos no direito de fazer algo, de tomar tal decisão, e o Senhor diz: não é você, sou eu que faço. A gente quer se achar no direito, porque Deus me prometeu e alguém não está deixando eu tomar conta, eu tomar posse dessa promessa. E Deus está dizendo: foi eu que prometi, eu comecei, eu vou fazer, não é você. Não é do seu jeito. Deus está te fazendo aprender as táticas de guerra. Você está fazendo parte para entender como funciona o negócio. Deus está te colocando do lado para dizer assim: olha, é assim. Você tem que orar dessa forma. Você vai andar do lado de pessoas que talvez não gostem de você, mas Deus vai dizer para você: você tem que amar ela. Você está entendendo? Oh, aleluia. Você tem que amar. Aleluia. Você não pode olhar com seus olhos, porque se eu olhar com os meus olhos, eu vou pecar, irmãos. Quando a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo somos novas criaturas, é porque nós temos que ser novas criaturas mesmo. Porque Davi, irmãos, ele poderia ter deixado o seu coração se encher de ódio, de rancor, de olhar e falar: ô Senhor, eu não pedi para ser ungido rei. Fui ungido rei, agora estou sendo perseguido por Saul. Saul quer a minha morte, eu em nenhum momento pedi. Aleluia. Em nenhum momento, irmãos. Você vai olhar no Salmo de Davi,
vida é pela infinita graça, misericórdia e bondade de Deus. Só que Ele entende a minha fragilidade, Ele entende a sua fragilidade. Ele sabe que você está aqui escutando, e quando você chegar na sua casa, talvez o desespero vai tomar conta de você. E Ele está dizendo para você: eu estou entendendo o seu processo, é eu que te coloquei nele, eu estou entendendo o que está acontecendo com você. Eu entendo o que acontece no seu coração, só deixa eu entrar, só deixa eu fazer, só deixa eu acalmar. Talvez o Senhor está te levando para tocar harpa para o teu inimigo e você vai ter que ir. Talvez o Senhor está te levando para aprender dentro do território do adversário e você tem que estar pronto para ir lá. Quem sabe hoje é noite do Senhor dizer para você: o processo não é assim, não é de um momento para o outro. Eu sinto muito. Há uma lapidação de Deus para minha e para a sua vida, irmãos. Olha aí, Deus. Pensa só, o rei de Israel, ungido por Deus, voltar para cuidar das ovelhas, voltar para o campo, dormindo sozinho, ao relento. É o rei, irmãos. O profeta Samuel já tinha descido a unção sobre ele. Entenda, querido, nessa noite, porque foi o que Deus falou no meu coração. Filho, entenda o processo. Aleluia. Deus fala comigo, irmãos. Deus fala com você. E aí no outro dia não se cumpre e você diz: cadê Deus? Cadê a promessa? Não é só uma semana, eu estou esperando há 2 anos. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O tempo de Deus, irmãos, ele não faz sentido para nós, porque Deus não age de acordo com a minha lógica e a sua, é a lógica de Deus. O que nos cabe é dizer: olha, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, eu estou entendendo, eu estou aceitando, Senhor. Só me leva diante desse processo, porque eu sozinho não consigo. Eu sozinho, Senhor, não vou aguentar a lapidação. Eu sozinho não vou aguentar o caminho, o trajeto árduo que talvez eu tenha que passar. Porque, irmãos, Deus ensinou a Davi como lidar com soldados. Deus ensinou a Davi como lidar com armas de guerra. Ele era pastor de ovelha, ele não era guerreiro. Ele não era guerreiro, querido. Quando ele enfrentou o gigante, ele enfrentou em nome do Senhor Deus de Israel. Foi o Senhor que através dele derrubou o gigante. Ele não era guerreiro, mas Deus o fez ser guerreiro. Tanto que quando Saul oferece a ele a sua filha, Saul diz para ele: vai lá, e o dote para minha filha é tantos prepúcios dos filisteus. E alguém diz para ele: isso é loucura, Saul vai te ver morto, isso é loucura. Mas ele já era um guerreiro, irmãos, e o Senhor foi com ele. O Senhor já o estava preparando, irmãos, para o que Davi ia enfrentar. Irmãos, às vezes Deus vai nos colocar em situação desesperadora, que vai te desestabilizar, que vai mexer com o teu interior, que vai te fazer duvidar da promessa que Ele fez para você. Mas o que Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: não duvide por um momento da unção que eu já desci sobre a sua vida. Não duvide por um momento da promessa que eu fiz a você, porque eu não mudei a promessa. Mas é necessário você passar pelo processo. É necessário entender que o meu tempo e o tempo de Deus são coisas diferentes. É necessário entender, irmãos, que quando o Senhor diz confia, descansa o seu coração, eu tenho que dizer: Senhor, tá bom, eu vou abrir mão das minhas vontades e que a tua vontade seja feita em mim. Eu digo isso, irmãos, por experiência própria, porque muitas vezes eu me pego na minha casa e eu digo: Deus, acalma a minha alma, Senhor. Acalma, Deus, o meu coração. É a tua promessa, Senhor. Eu estou apegado na tua promessa, Pai. Então toma conta de mim, Senhor. Toma conta do que eu estou sentindo. Entenda, querido, você tem um Deus que Ele é cuidadoso. Ele não vira as costas para você no teu momento de angústia, no teu momento de dor, de aflição. Mas Deus vai olhar para mim: eu estou triste, estou angustiada. Crente fica triste, crente fica angustiado, fica.
angustiada, em que ele pede a misericórdia de Deus sobre ele. Deus sabe como você entrou aqui nessa noite. Deus sabe como você está aqui essa noite. E Deus está dizendo para você: só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, não deixe de acreditar. Só mais um pouquinho, não perca a fé. Só mais um pouquinho, porque o agir é meu. Quando você olhar, querido, você vai olhar para trás assim e vai dizer: uau, eu não acredito não. Como que eu cheguei aqui? Aleluia, Deus. Como foi? Talvez você não vai nem lembrar. Porque o Senhor vai te levar até a sua promessa. Tem coisa, irmãos, que Deus até nos anestesia, sabia? Para você não sentir aquela dor. Deus disse: filho, eu vou abraçar você aqui, irmãos. Eu vou abraçar você aqui, porque você não pode sentir essa dor aqui. Essa aqui não, eu vou te poupar. Irmãos, isso é cuidado de Deus com você nessa noite. Aleluia. Isso é zelo de Deus com você nessa noite. Eu me lembro uma vez que o Senhor Deus usou uma serva dele para falar comigo. E ele disse assim: filha, tu vai entrar no processo, mas a minha anestesia está contigo, porque você não vai poder passar a dor aqui, você vai passar. Mas eu vou te poupar dessa dor, irmãos, de fato. Quando eu passei pelo processo, que eu olhei para trás, eu disse: Deus, realmente, a misericórdia do Senhor foi comigo. A dor que você está sentindo hoje, o Senhor está dizendo: eu vou dar bálsamo para você hoje aqui neste lugar. Eu vou dar consolo hoje aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. O processo de Davi, irmão, foi muito particular. Porque o mistério com ele era muito grande. A responsabilidade que Davi assumiria era muito grande. Ele não podia assumir aquela responsabilidade de qualquer forma. É como uma mãe. A gente não nasce mãe, a gente se torna mãe. Quando o filho nasce, que você olha e diz: sou responsável por esse ser. Meu Deus, bate o medo, bate a insegurança. Porque a partir daquele momento, aquela criança depende dos seus cuidados. E Davi seria como uma mãe para o povo de Israel, irmãos. O povo de Israel estaria debaixo da sua mão, ele seria rei. Então entenda, não seria de qualquer maneira que o Senhor Deus ia colocar ele no trono. Não seria de qualquer forma que ele assumiria aquilo que Deus tinha para ele. A promessa de Deus sobre a sua vida não caiu por terra, mas não é de qualquer forma que você vai abraçá-la. Não é de qualquer maneira que o Senhor Deus vai entregar para você. Ô irmão, eu já passei por tanta coisa, será que já está bom? Será que não já deu? Não. É lapidação do Senhor. Mas é a promessa dele, que está chegando para você. Aleluia. Cada dia que você passa e que você diz assim: será que é hoje? Será que eu vou viver isso hoje? Será que eu vou viver hoje, Senhor, esse milagre? Irmãos, tem um ditado que diz que milagre não se explica, se vive. O teu milagre você vai viver, pode ter certeza. Mas você não pode rejeitar o processo para chegar lá. Amém? Que o Senhor Deus possa falar melhor ao coração da igreja. Eu confesso aos irmãos que essa palavra falou tanto comigo, mas tanto comigo, tanto. Porque eu falei assim: Senhor, me ensina a ter paciência, me ensina a esperar, me ensina a entender. E se eu não puder entender, então me dá paz, para que eu possa esperar e viver a promessa. Então nessa noite, irmão, o Senhor está dando calma aos nossos corações. 15 anos, imagina, 15 anos para receber aquilo que Deus já havia dado para ele. Eu não estou dizendo para você que o Senhor vai durar 15, 20 anos, só Deus sabe quanto tempo vai levar para que você receba. Mas o que Deus está dizendo para nós nessa noite, a promessa dele permanece, irmãos. O cuidado dele com você é diário, é todo momento. Deus está cuidando e zelando da sua alma. Então nessa noite não perca a fé naquilo que Deus já disse para você. O nosso Deus, ele não muda. Nós mudamos, o nosso Deus não muda. Aquilo que ele disse para você, ele faria, ele fará. Porque
louvar o Senhor.